E aí, galera? Boa noite, 11h40. Perdão pelo atraso, ó. Bora, monstros! Monstros sagrados! Cortei o cabelo aqui, Fiz um corte aqui diferenciado. Como é que vocês estão? Hoje é outro dia, velho. Hoje é sexta, né? Hoje é sexta-feira. Vamos para nossa segunda aula de lei de racismo. Pra gente aí contribuir, né, com a aprovação de vocês. A aula que serve aí para serve aí com o curso da Polícia do Eusébio, serve para a Polícia do Paraná, serve também para a Polícia Civil, obviamente, aqui do Ceará, né? E aí os editais que cobram essa lei de racismo, tá? Espera a galera entrar aí, 2 minutinhos, no máximo nós começamos. Quem tá online aí, deixa eu ver aqui. Jonas. Enfadada, né, velho? Sextou, né? RN também, verdade, viu, Cris? RN também. Um salve pro gordinho do coach. Tarcísio, cara. Massa, velho. Show, meu irmão. Vamos lá, galera, falar da lei de racismo, tá? É uma aula teórica. A minha recomendação é que você tenha do lado uma lei, a lei seca, aí onde você vai aí acrescentando os comentários, tá? As observações pertinentes. Repito sempre, não tem nenhum material mágico aqui comigo, é apenas a lei seca onde eu comento aqui o que me vem à cabeça, eu saio comentando aí de forma ordenada. Beleza? Vamos lá começar com a nossa maravilhosa, linda, gostosa, cheirosa, melhor lei de racismo. O que foi que nós comentamos na aula passada, para você que perdeu a aula passada? Já falamos primeiramente da base constitucional. Falamos onde tem previsão o combate ao racismo dentro da Constituição Federal. Falamos, por exemplo, que dentro da CF, né? Dentro da CF, nós temos o artigo 1º, inciso 3, que consta lá dentro dos princípios fundamentais. Falei também que consta dentro do rol de princípios internacionais da República Federativa do Brasil. Falei dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Falamos também dos direitos e garantias, artigo 5º, inciso 1, e chegamos ao mandado constitucional de criminalização. Falamos disso tudo, e aí que nós falamos de diversos regramentos jurídicos, falamos do bem jurídico protegido, e começamos a comentar o artigo 40, inciso 1, e depois o 40, inciso 2. O que foi que eu falei sobre o 40, inciso 2? Eu comentei o seguinte, artigo 40, foi mal, errei. Artigo 5º, inciso 41, comentamos. Artigo 5º, inciso 42. Nada de artigo 40, tá? Nada. Foi um erro aqui meu. O que foi que eu comentei sobre o 42? Artigo 5º, inciso 42. Eu comentei o seguinte, que a lei vai dizer que a Constituição vai dizer que a prática do racismo é crime inafiançável, é crime imprescritível e está sujeito a pena de reclusão. Falei disso. Aí eu comentei sobre o crime de racismo ser inafiançável, eu comentei sobre o crime de racismo ser imprescritível, né? Imprescritível. Associei, já fiz uma ligação com a injúria racial, né? Ficou ali, deixei de comentar sobre a reclusão. Falei da natureza não hedionda do racismo, tá? Só para lembrar, eu comentei na aula passada as diferenças de injúria racial para racismo. Aí eu comentei, por exemplo, que na injúria racial a conduta é de injuriar, ofender, insultar, xingar. No racismo, a conduta é de restringir direitos, segregar. Beleza? Tanto é assim que os verbos na lei de racismo são negar, obstar, impedir, recusar, enfim.
Falei do sujeito passivo, que lá no crime de injúria racial é pessoa determinada. Comentei que na lei de racismo também é pessoa determinada, assim como, bem como a sua coletividade. Beleza? Aí eu falei da injúria racial, falei do objeto jurídico, que é a honra subjetiva, e já no racismo é a dignidade da pessoa humana e o direito à igualdade. A ação penal no crime de injúria racial é pública condicionada e no racismo pública incondicionada. Pena privativa de liberdade no crime de injúria, reclusão, e pena privativa de liberdade no crime de injúria racial, também reclusão, com uma exceção, tá? Falei também da pena de multa, né? Que a pena de multa, aliás, que eu vou comentar hoje sobre a pena de multa. Falei sobre a prescrição, que a injúria racial, de acordo com o STF e STJ, é crime imprescritível, e de acordo com o Código Penal, o CPP e a doutrina, é crime prescritível. Já o racismo sempre será crime imprescritível. E ambos não têm natureza hedionda, beleza? Aí depois eu falei que sobre a natureza não hedionda do crime de racismo, que pelo fato de ele não ter natureza hedionda, é cabível graça, é cabível indulto e é cabível anistia. Massa! Lembrando que o racismo não é crime hediondo nem equiparado. Falei disso tudo na aula passada de forma detalhada. Agora eu vou falar sobre as penas. Anota aí o tópico: penas no crime de racismo. Penas no crime de racismo. É um tema que eu aposto muito que as bancas, sim, cobram, tá? Penas no crime de racismo. Primeiramente, a diferença entre reclusão e detenção. A diferença entre reclusão e detenção. A diferença está no início do cumprimento da pena. A diferença está no início do cumprimento da pena. Vejamos. O artigo 33 do Código Penal, fundamenta isso. O artigo 33 do Código Penal fundamenta isso. E ele diz assim, ó: a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto e aberto. A pena de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para o regime fechado. Em termos teóricos, reclusão é um regime mais rígido, mais rigoroso. Regime mais rígido, mais rigoroso. Detenção, menos rígido, menos rigoroso. A diferença dos dois está na obrigatoriedade do início do cumprimento da pena. A diferença dos dois está no início do cumprimento da pena. Se o tipo penal prevê uma pena de reclusão, o condenado poderá iniciar no fechado, no semiaberto ou no aberto. Se o tipo penal prevê pena de detenção, o condenado poderá iniciar no semiaberto ou no aberto. Professor, quem prevê se a pena é de reclusão ou detenção? Quem prevê? O próprio artigo. Por exemplo, quando você lê o artigo 121 do Código Penal, lá tem matar alguém, reclusão, 6 a 20 anos. Quando você vê o crime de furto simples, lá tem furto simples, reclusão, 1 a 4 anos. Ou seja, todos os artigos, todos os tipos penais trazem essa previsão, se é reclusão ou detenção. E isso serve para determinar qual é o regime inicial, se é o fechado, semiaberto ou aberto, no caso de reclusão, ou se é o semiaberto ou aberto, no caso de detenção. Essa, portanto, é a grande diferença, tá? Convido você a ler o artigo 33, que tem mais detalhes sobre isso. O foco não é esse, o foco é dizer reclusão ou detenção. Beleza? Massa. De acordo com a Constituição Federal, o crime de racismo será punido com reclusão. O crime de racismo será punido com reclusão. Show de bola.
Aí você vai lá para a lei de racismo. Você vai lá para a lei de racismo. E você percebe que vários artigos prevêem vários crimes. Eles têm lá, em sua grande maioria, 99%, tem lá reclusão. Existe um crime na lei de racismo que não tem pena de reclusão, que é o crime do artigo 4º, parágrafo 2º. Anota isso, porque sempre cai em prova, galera, sempre cai em prova sobre isso. Os crimes previstos na lei de racismo, eles são punidos com reclusão como regra. De forma excepcional, eu tenho um crime que não tem pena de reclusão. O artigo 4º, parágrafo 2º da lei de racismo. O artigo 4º, parágrafo 2º da lei de racismo não tem pena de reclusão. Não existe pena privativa de liberdade, não existe. Olha o que ele diz, artigo 4º, parágrafo 2º. Ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviço à comunidade. Multa e prestação de serviço à comunidade. Perceba, são duas penas. Multa e prestação de serviço à comunidade, incluindo atividades de promoção de igualdade racial. Quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências. Esse aqui é o único crime da lei de racismo que não tem pena privativa de liberdade. Não tem. É o único. A pena é de multa e prestação de serviço à comunidade. De forma cumulativa. Guarda esse artigo, porque ele cai bastante em prova. Muito. Portanto, revisando. De acordo com a Constituição Federal, artigo 5º, o crime de racismo será punido com reclusão. Beleza. Indo para a lei de racismo, o legislador ordinário descumpriu o mandado constitucional de criminalização. Descumpriu. E trouxe um crime que não tem pena de reclusão, que é o artigo 4º, parágrafo 2º. Mas cuidado. Nunca não existe pena de detenção na lei de racismo. Se cair pena de detenção, tá errado, monstro. Tá errado. Não tem. Quando você visualizar que o crime de racismo é punido com detenção, marca errado. Não tem. Detenção nunca. Beleza? Só para reforçar. Cuidado com o crime de injúria, tá? Cuidado com o crime de injúria. Por que cuidado com o crime de injúria? Porque é o seguinte, o artigo 140, parágrafo 3º, que traz a injúria qualificada, diz que o crime de injúria também será punido com reclusão. Diz que o crime de injúria também será punido com reclusão. Diz que o crime de injúria qualificada também será punido com reclusão. Muito cuidado com isso. Porque a injúria simples, a do artigo 140, caput, e a injúria do 140, parágrafo 2º, que é aquela que ocorre vias de fato, é punida com detenção. Cuidado com isso. A injúria simples do 140, parágrafo 1º do Código Penal e 140, parágrafo 2º, é punida com detenção. A única que é reclusão é a do 140, parágrafo 3º, que é a injúria racial.
que é a injúria racial. Que é a injúria racial. Beleza. Show de bola. Massa. Só uma outra observação. Eu comentei que o crime de racismo, ele é de ação penal pública incondicionada. Correto. Racismo é de ação penal pública incondicionada. A injúria racial de ação penal pública condicionada. A injúria racial será de ação penal pública condicionada. Agora, a injúria simples, a do 140 caput, será de ação penal privada. A injúria do 140 caput será de ação penal privada. Beleza? Privada. Fundamento, professor, artigo 145, caput e parágrafo único do Código Penal. Só para reforçar. Penas no crime de racismo. Regra, reclusão. Na injúria racial, também reclusão. Na injúria do 140 caput e 140 parágrafo 2º, detenção. Ação penal no racismo, pública incondicionada. Ação penal na injúria racial, pública condicionada. Na injúria simples do 140, ação penal privada. Ação penal privada. Beleza? Voltando ao foco, que são as penas. Falei já da pena privativa de liberdade. Sobre a pena de multa. Cuidado com isso. Quando você analisa os crimes de racismo, você não visualiza como regra pena privativa de liberdade e multa. Você não visualiza. É apenas a pena privativa de liberdade, sem a multa. Como regra, os crimes de racismo só têm previsão da pena privativa de liberdade, sem a multa. Exceção, artigo 20. A exceção está no artigo 20. No artigo 20, ele traz pena privativa de liberdade, reclusão e multa. Pena privativa de liberdade, reclusão e multa. Repetindo, nos crimes da lei de racismo só existe a pena de reclusão. Como regra, não existe multa. A exceção é o artigo 20, que é pena de reclusão e multa. Beleza? Na injúria racial, a pena é de reclusão e multa. Na injúria racial, a pena é de reclusão e multa. Beleza? Eu estou falando das penas privativas de liberdade. Outro tópico, quantidade da pena. É isso mesmo. Só botar aqui. Quantidade da pena. Olha o seguinte, pode analisar, pode reparar. Na lei de racismo, ou a maioria dos casos, ou a pena é de 1 a 3 anos, ou de 2 a 5, ou de 3 a 5. Repetindo, como regra, na lei de racismo, a pena ou é de 1 a 3, ou 2 a 5, ou 3 a 5. Exceção tem. A exceção está lá no seu artigo 13 e 14. Artigo 13 e 14 tem penas de reclusão de 2 a 4 anos. Pena de reclusão de 2 a 4 anos. Que é o caso de 13, impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. E o 14
é impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar ou social. Nesses dois casos, 2 a 4 anos. Nesses dois casos, 2 a 4 anos. Beleza? Show de bola, Manguinha. Show de bola, Mangabeira. Só anotar isso aqui. 3.4, né? Outra observação. Outra observação. Causa de aumento de pena. Anota isso. Causa de aumento de pena. Só existe uma. Só existe uma causa de aumento de pena. Que a lei, de forma não técnica, de forma atécnica, chamou de agravação, de agravamento. Causa de aumento de pena ou causa de pena agravada. Que a lei errou. De forma técnica, a lei falou assim, ó. A lei falou assim, artigo 6º. Recusar, negar, impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Parágrafo único. Se o crime for praticado contra menor de 18 anos, a pena é agravada de 1/3. De forma técnica, não é pena agravada, é pena aumentada, é pena majorada e não agravada. Mas para sua prova, leve isso aqui, pena agravada. Para sua prova, leve isso aqui, pena agravada. Em suma, só existe esse caso de pena agravada. Somente esse. Não existe outro. Só esse caso de pena agravada. Só esse e nenhum outro. Ou seja, a única hipótese de pena agravada é essa. A única hipótese de pena agravada é essa. Artigo 6º, parágrafo único, que se aplica ao estabelecimento público ou privado. Beleza, deixa eu ver aqui. Deixa eu anotar isso aqui. Pena. Galera, sobre penas no racismo é isso, tá? Sobre penas no crime de racismo é isso. Muita coisa aí interessante. Muita coisa aí que sempre cai em prova, tá? Sempre cai em prova. Vamos seguindo. Vamos seguindo um novo tópico. Um novo tópico. Vamos lá. Artigo 1º da Lei de Racismo. Artigo 1º da Lei de Racismo. Quando eu falo de racismo, eu falo de condutas que restringem direitos, né? Que segregam a pessoa em razão. Aí eu tenho, ó, artigo 1º, da raça, da cor, da etnia, da religião e procedência nacional. Diz o artigo 1º da Lei de Racismo: são punidos, na forma dessa lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Esse rol é um rol taxativo. Esse rol é um rol taxativo. O artigo 1º traz um rol taxativo de crimes. De elementos. O artigo 1º traz um rol taxativo de elementos. Taxativo. Raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Cuidado. Porque quando eu olho para o crime de injúria racial, eu tenho todos esses e mais 2. Artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Diz assim, ó: se a injúria racial consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, aí já muda, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Cuidado, que esses dois últimos elementos não constam na lei de racismo. A discriminação em razão da deficiência não configura crime de racismo. A discriminação em razão da idade não configura
crime de racismo. A discriminação em razão da idade não configura crime de racismo. Configura crime da onde? Estatuto do Idoso. Gustavo? A menina tá aí, Renata? Não sei não. Deve estar. Sempre assistindo as lives. Obrigada, eu recebi. Eu tava jogando agora. A discriminação em razão da idade é crime do Estatuto do Idoso. Artigo 96. Fala assim, ó. Artigo 96 do Estatuto do Idoso. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, dos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio, instrumento necessário ao exercício da cidadania. Portanto, discriminação, impedindo direitos, dificultando direitos em razão de idade é crime do Estatuto do Idoso, cara. Estatuto do Idoso. Tem outro artigo, ó. Tem o artigo 100, anota aí, o artigo 100 do Estatuto do Idoso, que diz assim, ó. Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano, Estatuto do Idoso. Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. Negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. Recusar, retardar, dificultar o atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. Enfim, recusar, retardar. Nesse caso, se referir à idade, possivelmente teremos um crime do Estatuto do Idoso. E não crime da lei de racismo. E não crime da lei de racismo. Beleza? Portanto, artigo 1º da lei de racismo diz que é punido, na forma da lei de racismo, o preconceito ou a discriminação em razão da raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Se for com relação à idade, Estatuto do Idoso. Se for com relação à idade, Estatuto do Idoso. Se for com relação à deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Artigo 13, Lei 13.146 de 2015. Tem lá assim, ó, artigo 88. Praticar, induzir, incitar a discriminação de pessoa em razão de deficiência. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Beleza? Olha que interessante. Olha que interessante. Quando eu falo de discriminação de qualquer gênero, né? Discriminação de raça, de cor, etnia, religião, procedência nacional. Quando eu falo de discriminação com relação à idade, quando eu falo de discriminação com relação à deficiência, em todos os casos, a pena será de reclusão. Por exemplo, Estatuto do Idoso, diz lá, reclusão, artigo 96, reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 100 do Idoso, reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, reclusão de 1 a 3 anos. Ou seja, falou em discriminação, em preconceito, né? Se você ir pela regra geral, que é reclusão, você acerta. Você acerta. Beleza? Só para recapitular o que eu falei, artigo 1º da lei de racismo fala da discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, fala da injúria racial. Aí lá fala raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou deficiência. Lembra, galera, tu tem que ter assistido a primeira aula, onde eu diferenciei o que é injúria e o que é racismo. Se eu falei de injúria, é ofensa, é xingamento.
Se eu falo de discriminação ou preconceito, é restrição de direitos, é segregação. Portanto, na injúria é um xingamento. Vocês xingam a pessoa em razão da idade, da deficiência. Se você discrimina restringindo direitos em razão de idade ou deficiência, é uma outra lei. É uma outra lei. O que eu falei da lei de racismo, o que eu falei na primeira aula, foi a diferença de injúria racial para racismo. Portanto, é interessante que você tenha assistido a aula 1. Não tem como eu ficar voltando com os exemplos, porque aí eu não consigo dar continuidade. Mas só para reforçar, se é injúria, é insulto, é xingamento. Raça, cor, etnia, religião, idade ou deficiência, ou origem. Se eu falo de discriminação, é restrição de direitos. Aí eu vou, 5 elementos, artigo 1º, lei de racismo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Se a discriminação ou preconceito é em razão da idade, idoso, estatuto do idoso. Se a discriminação ou preconceito é em razão da deficiência, estatuto da pessoa com deficiência. Beleza, deixa eu ver aqui se a galera tá online. Tá tudo bem. Para eu falar do último tópico, que é a homofobia ou transfobia. Tudo certo? Tudo certo. Tiago Forte, meu brother. Apareci, viu? Apareci. Falei contigo lá no WhatsApp, velho, viu? Vou te mandar ainda hoje as paradas lá. Beleza, galera? Ficou claro até aqui? A aula aqui é toda esquematizada, meu amigo. Não tem H aqui comigo, não. Netinha Cavalcante, a Netinha aí tá... Passou um dia aqui com a gente lá no Alfa Ômega e agora tá aqui, né? Gustavo. Galera, amanhã tem uma aula só de exercício sobre a lei de racismo. Só de exercício. São 30 questões inéditas sobre lei de racismo, tá? Criadas por mim, onde eu abordo jurisprudência, doutrina, tudo, e eu abarco tudo isso aqui. O aluno recebe um material de apoio e recebe também um TD, né, um PDF com material de apoio e com questões, tá? Amanhã a aula é 9 horas da noite, tá? Dura em média 1 hora e meia a aula só focada em questão. Beleza, galera? Show de bola. Dá sim, viu, Gabriela? Dá pra entrar ainda sim, viu? Massa. Posso continuar? O último... Qual as penas? Qual a penas que você quer? As penas do racismo? Sim. 1-3, 2-5 ou 3-5. Regra 1-3, 2-5 ou 3-5. Tá? Exceção, artigo 13 e 14, que é 2-4. Beleza? Show de bola. Tem esquema não, quem é JS Adriano, tem esquema não, cara. É a lei aqui seca, eu vou comentando. Aí eu vou alternando entre os alt-tab e vou lendo as leis. Não tem esquema não. É na tora mesmo aqui, é focado. Vamos lá. Beleza. Eu falei agora há pouco que o crime de racismo traz no artigo, a lei de racismo traz no artigo 1º um rol taxativo. Traz no artigo 1º um rol taxativo. Esse rol taxativo refere-se à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E eu comentei, e vou comentar agora, se a banca trouxer qualquer outro elemento que não os 5, tá errado. Por exemplo, se a banca traz constitui crime de racismo, a discriminação, preconceito em razão de condição social, tá errado. Se a banca afirmar que constitui crime de racismo, a discriminação, preconceito em razão de discriminação por opção política, tá errado. Se ela falar em razão de idade, tá errado. Se ela falar em razão de deficiência, tá errado. Porque idade e deficiência é uma outra lei. É uma outra lei. Ou seja, não é crime da lei de racismo. Não abrange, portanto, sexo, não abrange, portanto, classe social, não abrange, portanto, razões políticas. Antigamente, é aí que entra o lance da homofobia,
Antigamente as bancas traziam opção sexual ou orientação sexual. E estava errado. Antigamente estava errado. Por quê? Porque em 2019, no dia 13 de junho, o STF decidiu de forma unânime, de forma inédita, sobre a homofobia. Sobre a homofobia. O STF enquadrou na lei de racismo a homofobia e a transfobia. O STF enquadrou, encaixou nos elementos do artigo 1º, a discriminação ou preconceito em razão de orientação sexual. O STF acrescentou outro elemento ao artigo 1º. Aí você me pergunta, professor, como é que ele acrescentou? Como é que ele acrescentou se a lei fala claramente em raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional? Como é que o STF acrescenta se a lei é muito clara quanto a isso? Como, monstro? Como? Vou te explicar como. Qual foi o fundamento utilizado pelo STF para enquadrar na lei de racismo? O STF colocou dentro do aspecto raça. É isso mesmo. O STF colocou dentro do aspecto raça. Isso mesmo. Dentro da raça. Dentro da raça. Vou ler para vocês aqui, ó. Vou ler aqui para vocês. Vou ler para vocês aqui a decisão, tá? STF enquadra homofobia e transfobia como crimes de racismo ao reconhecer omissão legislativa. ADO número 26. ADO número 26. Diz o STF. O plenário concluiu o julgamento das ações de que tratam da matéria e decidiu que, até que o Congresso Nacional edite lei específica, as condutas homofóbicas e transfóbicas se enquadram na tipificação da lei de racismo. Diz aqui, ó, por maioria, o plenário aprovou a proposta pelo relator da ADO, Celso de Mello, né? Celso de Mello. Formulado em 3 pontos. Primeiro ponto. O primeiro prevê que até que o Congresso edite lei específica, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, se enquadram nos crimes previstos na Lei 7716. 2. No segundo ponto, a tese prevê que a repreensão penal à prática de homotransfobia não alcança nem restringe o exercício da liberdade religiosa. Beleza? Finalmente, a tese estabelece que o conceito de racismo ultrapassa aspectos biológicos ou fenotípicos e alcança a negação da dignidade e da humanidade de grupos vulneráveis. Portanto, para o STF, dentro da raça, aliás, o conceito de raça não pode ser limitado a um aspecto biológico ou fenotípico. Não. O aspecto de raça deve ser interpretado em sua dimensão social. Em sua dimensão social. Aí houve a inclusão das condutas homofóbicas ou transfóbicas. Beleza? Vou ler aqui, ó, de forma mais abrangente, o tópico 1, que fala assim, ó. Até que sobrevenha a lei emanada do Congresso Nacional, destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos 41 e 42 do artigo 5º da CF, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas,
por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se por identidade de razão e mediante adequação típica aos preceitos primários de incriminação da Lei 7716. Portanto, se há algum homossexual, ele tem seu direito limitado em razão da sua orientação sexual, a conduta a ser tipificada está contida na lei de racismo. Por exemplo, se um restaurante nega atendimento a um casal homossexual em razão da sua orientação sexual, é crime previsto na lei de racismo. É crime previsto na lei de racismo. É crime previsto na lei de racismo. Ficou claro isso? Deu para entender isso? Deu para entender até aqui? Ficou claro? Portanto, de acordo com o STF, cuidado com isso, de acordo com o STF, as condutas homofóbicas e transfóbicas, elas têm enquadramento na lei de racismo, no aspecto da raça, compreendida em sua dimensão social. Dimensão social. Agora, olha que interessante, eu vou lançar essa pergunta aqui no bate-papo, né? No bate-papo. Se alguém mata um homossexual, vou mais, se alguém mata, né, um homossexual com características femininas, né, um travesti, por exemplo, isso, vamos lá de novo a pergunta. É porque eu fico lendo os comentários. Pai, eu posso falar? Fala, filho. Ó, vocês sabiam que na Segunda Guerra Mundial, acho que foi, né? Na Segunda Guerra Mundial, um cara gay, ele foi muito importante. Naquela época, acho que quando, se você gostava de homens era crime, se você era homem. Aí, né, ele foi muito importante pra guerra, ele inventou várias coisas, acho que foi os Estados Unidos vencerem a guerra. Quem foi, filho, esse? Eu não sei, procurei no Google, pai, depois. Não sei não, também não. Sim, vou perguntar, vai. Aí depois, né, depois da guerra ele foi morto, porque ele gostava de homens. Quem é esse cara? Eu não lembro, eu ouvi um dia em algum canto aí. Sim, vamos lá, a pergunta é a seguinte. Se uma pessoa mata, por exemplo, uma travesti, né, em razão dessa condição homofóbica, isso é homicídio qualificado por motivo torpe, ou é qualificado em razão do feminicídio. De novo, se alguém mata uma travesti, por exemplo, em razão da sua orientação sexual, certo? Por razões homofóbicas, esse homicídio é qualificado por motivo torpe ou feminicídio? Torpe ou feminicídio? Torpe ou feminicídio? Motivo torpe. Muito bem. Muito bem. Isso tá onde, galera? Na própria ADO, cara. A própria ADO trouxe isso. Falou no final, ó. Também constituindo também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica por configurar motivo torpe. E não feminicídio. Cuidado com isso. Não feminicídio, tá?
não feminicídio. Motivo torpe e não feminicídio. Muito bem, galera, muito bem. Show de bola. Sobre a ADO, tem mais aqui uma observação que eu acho relevante, tá? Que eu acho relevante. Ó, o tópico 2 da ADO diz assim, ó. A repressão penal, a prática da homotransfobia, não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros é assegurado o direito de pregar e divulgar livremente, pela palavra, pela imagem, ou qualquer outro meio de expressar o seu pensamento e de externar suas convicções. Cuidado com isso, porque a decisão, ela não retira a liberdade religiosa de ninguém. Você, inclusive, pode não concordar com isso, é um direito seu. Você, inclusive, pode não concordar com a conduta de duas pessoas do mesmo sexo terem relações sexuais, se beijando em lugar público, é opção sua. O que você não pode é externar isso através de condutas. Você fala, cara, eu não concordo, eu não acho certo. Beleza, opinião sua. O que você não pode fazer é restringir os direitos daquele casal em razão da orientação sexual deles, porque aí vai configurar crime da lei de racismo. Beleza? Tá aí, portanto, finalizamos nossa aula da lei de racismo para vocês. Finalizamos nossa aula da lei de racismo para vocês, tá? Perguntaram aí mais acima, né, se isso se aplicava ao crime de tortura, né? Não, tá, galera? A ADO foi muito específica ao falar a lei de racismo, tá? Portanto, a orientação, a minha, é você se limitar ao que diz a ADO. Se a questão fala de acordo... Pois é, Natália. Aí, velho, é complicado questão de prova, porque... Como é que é? Questão de prova é complicado. O mais seguro que a questão faria, que a banca faria, é perguntar de acordo com o STF. Porque se ela perguntar de acordo com a lei não fala em orientação sexual. A lei não fala de orientação sexual. Quem fala de orientação sexual é o STF. O STF que ampliou o conceito de racismo. Ampliou. Ele diz, ó, o conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além dos aspectos biológicos e fenotípicos, pois resulta enquanto manifestação de poder de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade. Enfim, tá? Enfim. Beleza, galera? Amanhã nossa live, 30 questões de lei de racismo. O aluno recebe material de apoio, recebe várias questões, 30 questões, todas inéditas, né? Feitas por mim, de forma para que você compreenda a lei e vá preparado para a sua prova. E aí serve para a Polícia de Eusébio, serve para PC Ceará, PC do Paraná, qualquer concurso, RN, qualquer concurso, tá? Não tem restrição, não. PC Rio de Janeiro, muito bem, show. Beleza, galera, show aí. Alô pro Kratos, massa, velho. Péricles, né? Péricles, Rebeca. Coloca o Netinha, viu? Live show. Professor, quero entrar. Beleza, manda um direct lá no meu privado, tá, galera? Manda um direct no meu privado que eu vou ali te mandar o link. Beleza? PC Rio de Janeiro, Bruno tá no grupo já. O Bruno aí é nosso aluno fiel. Valeu, Rejane, obrigado. Mais live. 21 horas, tá? Galera, é uma live privada, em um Instagram privado, tá? Não é nesse público, não. Instagram privado, às 21 horas, tá? Manda direct. O investimento é de R$10. R$10 de investimento. Ou seja, aí ganha R$1 por mês. Essa história, filho. Para com isso. Vai.
R$10, tá? 1.000 por mês. R$10. R$10 e você tem acesso lá ao grupo. Show de bola. Beleza. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, manda no meu direct que eu te dou lá as coordenadas. Valeu, galera!